Oiê, sou Ana Campbell e hoje a gente começa um pouquinho diferente. Hoje seremos só eu e você aqui para falar de fotografia e assuntos em geral. Eu vou começar com uma polêmica. Então, o Juan vai colocar aqui na tela. Ah, já colocou rápido, rapaz. Esse post que saiu há 2 dias do Pedro Superti, que é um famoso aí da internet de marketing. E agora eu tenho visto, eu não sei vocês, mas eu tenho visto essa galera especialista em marketing agora todas voltadas para IA, porque é o assunto da trend, e agora todos eles se tornaram especialistas em IA em questão de pouco tempo. E aí ele lançou esse post há esses dias e colocou até, tá fixado lá no perfil dele, falando que o Google acabou com os fotógrafos e que ninguém está falando disso. Então, para começar, não é verdade. O que ele vai falar aqui nesse post, pode passar, por favor, é sobre o Nano Banana, que é na verdade, um codinome, um nickname, um pseudônimo que eles usaram para uma interface que foi atualizada no Gemini ou Gemini, cada um chama de um jeito, para você criar imagens. Então, você consegue adaptar algumas imagens e dessa vez está um pouco mais fiel ao que a gente tinha antes, né? Nas outras plataformas, para você criar um perfil de fotos parecidas com as suas fotos, você tinha que criar um avatar, gastava-se muito crédito, e agora o Google às vezes demora, mas acaba lançando coisas melhores, lançou essa função. Então ele colocou esse exemplo aí, dele colocar uma selfie, uma foto, na verdade, de hambúrguer, e ele devolver uma foto melhorada. E aí ele fala que com isso acaba a profissão do fotógrafo. Isso não é verdade, né? Óbvio que é um post sensacionalista. Agora, é importante falar que essa função existe e que os seus clientes talvez comecem a testar. Eu fiz uns testes ontem para mostrar numa aula para os meus alunos, e você tem que saber escrever o prompt, porque se você escreve de qualquer maneira sai errado. Mas também não substitui o fotógrafo, tá, gente? Então, para não deixar ninguém desesperado, ele não substitui o fotógrafo. Não sei se isso vai acontecer um dia, acho pouco provável, pelas questões que eu vou dizer. Primeiro, ele não faz eventos, ele não tem a experiência do momento. Então, como é que você vai pedir para a IA criar uma foto do parto do seu filho se ela não estava lá? Não dá para botar uma selfie e melhorar, porque ele vai mudar todo o cenário, toda a construção daquela experiência que você viveu. A mesma coisa para casamento, para festa. O que tem impactado mais? São os retratos, né? Bem a área que eu trabalho, impacta bastante a parte de retratos e impacta também essa parte de comida, de produto. Só que a pessoa que realmente trabalha com isso já numa forma mais avançada não vai sofrer muito. Por quê? Porque as empresas não vão contratar a IA para fazer isso. Então, olha só, se eu tenho uma lanchonete e eu vendo aquele hambúrguer ali, e aí eu coloco na foto aquele outro ali, que eu gerei com a IA, o meu cliente pode me questionar e até me processar, porque não é a mesma coisa, né? Então, é claro que ele vai contratar um profissional para fazer aquilo ali. Em relação aos retratos, pode ser que a pessoa não queira gastar uma grana para fazer um ensaio corporativo e aí sim use a IA para fazer. Mas não fica igual, tá, gente? Fica parecido. Nos testes ontem eu fui mostrar para o meu marido, ele ficou rindo porque eu peguei uma foto minha, profissional, que eu tinha feito com uma fotógrafa, subi lá, coloquei o prompt e disse que eu queria que eu tivesse de terno azul, num sofá de couro. Aí ele me colocou sentado no sofá de couro. A cara era parecida com a minha, sim. Só que a proporção não era. Eu sou pequenininha, eu tenho 1,60 m. E o negócio lá me mostrava uma pessoa mais alta, entendeu? Porque ele não sabe quem é. Então ele pegou uma imagem da internet e só trocou a minha cara lá. E ficou bem parecido a cara. Então, calma, porque não está nesse nível ainda. E a gente vai começar a ver cada vez mais esse tipo de postagem dizendo que a fotografia acabou. E aí é só para lembrar vocês que isso é cíclico, né? Já aconteceu lá atrás, quando surgiu a fotografia e os pintores ficaram revoltados, dizendo que ia acabar a
a pintura, né, e essa profissão do pintor. Depois, quando veio a máquina digital, a câmera digital, a galera também falou que ia acabar a fotografia, porque não tinha mais o preciosismo do negócio. Agora, com as mirrorless, começaram a falar também. A coisa é que está facilitando cada vez mais o seu processo. A gente já usa IA para muita coisa, embora a gente talvez não se pegue pensando sobre isso, mas já existe IA para muita coisa. Inclusive, eu uso IA hoje no meu processo para tratamento de retratos, que facilita muito e agiliza o meu processo. A gente já falou sobre isso aqui, a gente já recebeu vários convidados falando sobre IA. Então, o que é importante é a gente se atualizar. Inclusive, eu estou com um curso que eu falo sobre isso, de como que você consegue hoje ganhar autoridade usando as ferramentas da IA e como que você precisa trabalhar para você ser encontrado pela IA. Porque as pessoas agora não vão mais no Google para perguntar as coisas, elas vão no ChatGPT, elas vão no Gemini. Então, se você não está usando as ferramentas corretas, as pessoas não vão te encontrar. Então, isso é que você precisa se preocupar e fazer, para que você esteja sempre sendo encontrado, né? Agora, esse tipo de postagem sensacionalista, não se preocupe. O importante é você saber fazer, tá? E também abre um leque para outras coisas. Nem todo mundo vai saber fazer. Então, pode ser que alguém te contrate para fazer isso. Isso pode ser mais um serviço para você oferecer. Talvez de fotos antigas, que a pessoa queira fazer uma recuperação. O que antes a pessoa demoraria horas para fazer no Photoshop, você pode oferecer esse serviço, de repente, subindo... Não testei, tá? Mas pode ser. Pegar uma foto que estava no porta-retrato, que fica colado ali no vidro, que quando você tira do porta-retrato fica uma parte, porque aquilo ali é químico, né? A impressão fotográfica, em alguns casos, ainda é química. Então, ficou uma parte da foto colada ali e você quer recuperar aquela imagem porque era a única que você tinha. De repente, se você subir isso nessa função nova do Gemini, você consegue recuperar e oferecer esse tipo de serviço para o seu cliente. Então, vamos pensar de uma forma que não desespere, mas sim nas possibilidades. Quais são as possibilidades que eu tenho para aumentar o meu leque de serviços nesse negócio, tá bom? E se você não tiver, Ana, não tenho noção, não estou entendendo nada do que você está falando, procura um curso sobre isso, porque vai abrir a sua mente para várias possibilidades. Eu tenho visto muitos fotógrafos oferecendo esse tipo de serviço. Pode passar mais uma, por favor? Só para mostrar... Aqui ele mostra, se você fosse fotógrafo, estaria preocupado? Porque a verdade o que era uma profissão virou um prompt. Mais ou menos, não está nesse nível ainda não. Claro que ele pegou fotos dele e mandou o cara criar, mas você vê que ali o dedo não dá para ver direito, o rosto que aparece ali lembra vagamente o rosto dele, mas não é ele, tá diferente. E aí ele fala, ser visionário não é correr atrás da moda, é perceber o fim antes que ele comece, a diferença entre quem lucra e quem sofre, visão. Ele quer que tu compre o curso dele, é isso. Ele está se dizendo especialista nessa área e quer que você vá lá comprar o curso dele. Só que se eu fosse você, eu procuraria um profissional que trabalha com imagem. O Léo Saldanha, por exemplo, que está no mercado há mais de 20 anos, ele entende sobre isso. Ele já tinha falado sobre o Nano Banana antes desse cara, já tem um tempo já que ele vem falando do Nano Banana, e agora que o cara soltou isso como uma novidade. Então, fiquem espertos, assim, procurem pesquisar antes, porque eu sei que ele tem milhares de seguidores e isso pode influenciar, mas não é bem assim, não. Pode passar mais uma, por favor? Aqui outra foto que ele fez com o IA. Você manda uma foto amadora e recebe isso daqui. Você pode ter foto de estúdio profissional, nova roupa, nova pose. Não é bem assim. Inclusive, eu não trouxe, mas eu tenho um áudio de um cliente que ele falou exatamente isso. Quando ele entrou em contato comigo, acho que eu já falei isso aqui no podcast. Ele entrou em contato comigo para fazer um ensaio. Ele queria fazer umas fotos corporativas para uma matéria que ele ia sair, porque ele ia ser promovido e ia sair numa matéria de uma revista. E aí ele virou para mim e falou assim, eu perguntei, você quer ir em estúdio ou em locação? Em estúdio é fundo neutro, fui explicando para ele como é que era. E aí ele falou assim, não, Ana, fundo neutro, eu não quero não, porque fica parecendo foto gerada por IA.
eu prefiro uma locação do meu escritório, porque aí as pessoas vão saber que é uma foto real. Então, até isso hoje em dia pesa. Então, fiquem tranquilos, tá? Se você trabalha com segmentos de evento, ou com estúdio, com infantil, com família, com casamento, calma, tá? O que pode acontecer, e aí é um alerta, se eu sou uma pessoa muito iniciante, e aí eu estou começando a fazer os meus trabalhos, fico até um pouco apreensiva de falar isso, mas é real, assim, estou começando meus trabalhos e eu ainda não tenho toda a qualidade técnica que eu preciso para trabalhar, mas eu estou fazendo o meu melhor. O que pode acontecer é de um cliente pegar uma foto sua e jogar lá e pedir para a IA melhorar. E aí a IA vai melhorar e aí pode ser que ele questione que você não conseguiu entregar aquele resultado que ele esperava. Só que, cara, não vai ser a pessoa, né? Não vai ser a experiência. Então, quando você for oferecer o seu serviço, não venda que você faz foto, venda todo o processo, todo o pacote. Porque quando a gente está trabalhando para aquela pessoa, o que a gente está fazendo? A gente está garantindo uma experiência bacana para aquela família, para aquela pessoa, se for retrato, é um dia para ela se cuidar, uma experiência que ela vai levar para a vida toda, são fotos reais, são registros de coisas que passam, que ela vai lembrar daqui a alguns anos e vai dar importância para aquilo ali, porque a real é que o difícil da gente vender o nosso trabalho é que as pessoas só dão valor depois que aquilo passa, né? Por exemplo, em casamento é muito comum, já ouvi isso de muitos palestrantes e recentemente, por acaso, eu ouvi da minha cliente, e é triste de ouvir, mas acontece. A gente não está aqui para sempre. A única certeza que a gente sabe é que a gente vai morrer, né? A gente não sabe nem o dia. E também não existe uma ordem certa, né? Então eu nasci primeiro, eu vou morrer primeiro. Também não é assim que a coisa funciona. Então, o que eu ouvia muito dos fotógrafos de casamento quando eu comecei é que eles tinham sempre que isso era uma chave para eles venderem o serviço deles e para eles provarem que o serviço deles tinha um valor importante, mais importante que a decoração, mais importante que a comida do evento, é que aquilo ali ia ficar para sempre, que aquilo é uma joia, uma recordação da família. E é verdade. Recentemente, uma semana, eu fui num velório do pai, do avô do noivo. E aí ele veio falar para mim, e a filha dele também veio falar comigo, que as fotos mais lindas que ele tinha e mais atuais que ele tinha, fui eu que fiz no casamento dele, do avô dele. E que ele sempre vai lembrar dessas fotos. Então, isso é o que a gente está trabalhando, sabe? É essa recordação, é esse valor que nenhuma IA vai poder trazer, porque ela só vai criar coisas que nunca existiram. Beleza? Então, dito isso, vamos voltar aqui para a nossa pauta. Então, gente, eu quis trazer algumas coisas aqui para vocês, porque quando tem um convidado aqui, não dá tempo. Então, para a gente falar sobre dicas rápidas de fotografia, revisitar alguns momentos marcantes do podcast com um olhar mais pessoal, fazer um react aqui do podcast, porque eu sei que depois de 140 episódios, tem muita coisa, pode ser que vocês fiquem perdidos aí, para os que estão começando. Então, eu quis trazer um chamadão aqui para algumas coisas que são legais para vocês assistirem. E também para agradecer mais uma vez. Esse ano eu palestrei em 4 eventos e empresas, Trocando Ideias, Revolution, Fotop em Foco. Em cada uma delas eu trouxe um tema diferente ligado à fotografia. Então, primeiro eu falei sobre fotografia na era da IA com o Léo Saldanha, foi uma palestra em dupla, que foi muito legal. Inclusive, eu e o Léo estamos com um workshop presencial em São Paulo, dia 14 de outubro, onde a gente vai tratar esse tema. Ele vai falar de uma forma mais abrangente de todas as possibilidades e atualizações que existem da IA, porque é atualização constante. A gente teve no ano passado, quando ele veio para o Rio para palestrar, a gente fez um workshop também lá na Escola Brownie.
E agora, esse ano, a gente vai fazer em São Paulo, os dois juntos. Eu falando sobre essas estratégias e exercícios práticos para você ser encontrado pela IA e ele sobre a IA. Depois eu vou deixar o link aqui do Simpla. São só 10 vagas, quer dizer, agora um pouco menos, porque já tivemos inscrições. Então, é pequeno mesmo, porque a gente precisa dar uma atenção especial, a gente faz uma análise com os alunos sobre toda a parte social dele, a parte dele na internet, do que a empresa dele pode melhorar. Então, se você tiver interesse, vai ser num coworking na Paulista, dia 14 de outubro, o dia inteiro, de 9 às 18, comigo e com o Léo Saldanha. Então, primeiro eu falei no Trocando Ideias sobre a fotografia na era da IA. No Revolution eu falei de acompanhamento infantil lifestyle, é um trabalho que eu faço com frequência, embora eu publique pouco sobre isso. E o Revolution é um congresso mais voltado para o público materno-infantil. Eu fui convidada ano passado, primeiro pela Fernanda Caetano, do Infoco, só que eu sabia que o evento dela seria o último do ano e eu não queria repetir os temas, até porque eu sei que tem pessoas que viajam para todos os congressos. Tinha amigos que foram para São Paulo, inclusive quero agradecer as amigas que foram para São Paulo só para poder me assistir, Elana, Isa. Então eu tenho queria que as pessoas tivessem conteúdos atualizados de diversos temas, e dá para você fazer isso também, mesmo que você trabalhe só com um segmento. Essa é uma dica que eu dou para quem é palestrante, de não repetir o tema. Se você for convidado para vários congressos no ano, escolha temas diferentes, porque às vezes muitas pessoas, né, frequentam vários congressos, e é uma questão de respeito que a pessoa investiu no ingresso, no translado, na alimentação daquele dia para ouvir um conteúdo, e merece ouvir um conteúdo novo. Depois eu falei de branding para fotógrafos no Esquenta da Fotop com o Infoco. E por último, falei sobre retratos para o LinkedIn. Fiz uma prática no Infoco, mostrando como que eu trabalho para fazer esses retratos para o LinkedIn. E no final da palestra, olha só que coisa, né? Porque eu falo pouco Bom, eu achava que eu falava muito, mas eu percebi que eu falo pouco do meu trabalho aqui no podcast. Eu sou fotógrafa também, então, para quem não me conhece, eu sou fotógrafa também. Trabalho mais com retratos corporativos, retratos para marca pessoal, eventos corporativos. Também faço família, publico pouco sobre isso, mas faço. Tenho muitos clientes antigos que ainda me contratam. E eu tive um comentário de um aluno, de um congressista lá do Infoco. Ele me abordou para falar que tinha gostado muito do meu trabalho e que ele não sabia que eu era fotógrafa, que ele achava que eu era só jornalista porque eu entrevistava os fotógrafos. Então, eu não sou jornalista, eu sou fotógrafa, tenho um podcast sobre fotografia porque eu acho que eu gosto de falar de fotografia, eu gosto de estudar sobre fotografia, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, e eu acho que isso ajuda também a trazer os insights e aproxima um pouco mais esse mercado que é tão dividido, tão competitivo e que muitas vezes é solitário, porque muitas coisas a gente faz sozinho, né? Editar, ficar horas lá no computador. Eu sei que existem IAs e que está facilitando a vida para você ter mais tempo para fazer outras coisas, mas eu sei que muita gente ainda fica muito tempo no computador. E é uma forma, ou se você quiser, você pode ouvir no carro, você pode ouvir na academia. Eu escuto muito podcast na academia. Então, por isso, tive essa ideia há um tempo atrás de criar o podcast para poder trazer e compartilhar tudo que eu gosto de estudar sobre fotografia com vocês. Que mais que eu trouxe aqui para vocês? E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar aqui para vocês o meu site, anacampbell.com. Lá tem todos os tipos de trabalho que eu faço. Tenho estado... eu fiquei um tempo sem atualizar, mas agora ele está bem mais atualizado, estou mais ativo em relação a isso, até por conta dessa questão da IA, que a gente tem que estar o tempo todo atualizando. E o Instagram eu tenho o Ana Campbell Foto, que eu coloco mais os trabalhos de marca pessoal e corporativo, e o Ana Campbell Arte, que eu separei porque
ficava tudo muito misturado, onde eu coloco mais a questão dos retratos, que são coisas mais autorais, espetáculo, coisas de dança, de teatro, que eu gosto muito de fotografar. Então, se você quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, são esses os endereços na internet. Quero falar também de gratidão e dessa comunidade linda que vem crescendo aos poucos aqui no YouTube, no Spotify. E eu queria muito agradecer pelo que eu tenho visto aqui das respostas. E eu tenho membros agora, eu tô chique, gente. Eu tenho membros no canal. Para você que não sabe, Ana, mas eu tô inscrita, eu sou membro? Não, então, a gente tem os inscritos no canal e a gente tem os membros. Os membros é quando você faz uma assinatura, as assinaturas são super acessíveis e nessa assinatura você tem acesso a vídeos exclusivos que não aparecem para o YouTube público. E também você tem acesso às entrevistas antes de ir ao ar. Então, vamos supor, a gente vai ter uma entrevista... Hoje é quarta, né? Hoje, mas isso vai sair na quarta que vem. Hoje sai um episódio da Quênia no ar, para o público. Mas esse episódio já está no canal há um tempinho. Já tem alguns dias que está no canal, para que os membros possam assistir primeiro. Então, se você tiver curiosidade de conhecer como é que funciona essa dinâmica, e lá tem uns conteúdos exclusivos também, faz essa inscrição, é super acessível pelo próprio YouTube. Quando você entra no YouTube, lá do lado do nome do canal tem um botãozinho Seja Membro, e ali tem as opções, que aí você vai conseguir acessar tudo isso. E aí eu quero agradecer aos membros do canal, Elana Paulino, Suci Lima, IS Fotografia Armais. Até entrei lá para ver se eu conseguia saber o nome da pessoa, mas não achei registro. Kênia Barros e Chayane Gobi. Obrigada pelo apoio, por fazerem parte dessa jornada aqui comigo. Vocês ajudam a manter esse espaço vivo, né, e pulsando. E esse podcast só existe porque existe uma comunidade por trás, porque eu sempre tive apoio de vários congressos também, de vários amigos, de uma galera forte que está sempre me ajudando a divulgar. Quero agradecer também a alguns espectadores do canal que recentemente comentaram, ou os comentadores, os inscritos que mais comentam no canal. Tem uma galera muito ativa lá nos comentários e é muito legal, porque isso dá um... Eu sempre falo isso aqui, isso dá um feedback bacana para o entrevistado, ele se sente acolhido, ele percebe que a pessoa gostou. Então, eu sempre peço, toda vez que vocês assistem, para vocês irem lá comentar se você gostou, se você conhecia aquela pessoa, se ela era muito esperada. Eu fiz uma pesquisa recente e a galera estava muito afim de receber algumas pessoas e eu já consegui trazer algumas dessas pessoas que estão na lista. Outras ainda estão na fila aqui para eu conseguir agendar. Então, é bacana ter esse retorno de vocês e saber o que vocês querem assistir. Porque às vezes a gente está falando e a gente não sabe para quem a gente está falando, porque a gente está sem um retorno aqui. Então, eu quero agradecer a quem comentou mais: IJ Frilas, Mari Branco, Natália Fruco, Jane Lourenço Ferreira, Américo Esperandio. Américo, você está convidado, está na listinha também das pessoas que a galera quer ver aqui. Então, convite feito aqui no ar para você. Espero um dia conseguir te entrevistar. Sei que você é uma referência no YouTube, na fotografia. Então, quando você estiver por aqui pelo Rio de Janeiro, me avisa que a gente pode marcar esse episódio. Roberto Fraga, Ovídio Fotista, que é do nosso amigo Renato, que já esteve aqui. Acácio Dias, Wesley Lima Filmes. Obrigada pelos comentários, por deixar o nosso canal super ativo. E na pesquisa que eu fiz recentemente, inclusive estou devendo sortear uma JBLs, farei esse sorteio em breve. Vou deixar para o próximo episódio com um convidado, que aí eu tenho uma testemunha aqui para vocês saberem que não é marmelada. Eu percebi nessa pesquisa que a gente tem várias cidades acompanhando a gente. Eu achava que era só Rio de Janeiro e São Paulo, mas não, tem muitos. E muitos estados também.
Então, eu vou falar aqui algumas cidades que estavam lá na pesquisa. Angra dos Reis, Aragarças, Belfor Roxo, Cametá, Campo dos Goytacazes, Campo Grande, Caxias do Sul, Contagem, Conselheiro Lafayette, Curitiba, Duque de Caxias, Franca, Ipatinga, Itaguaí, Itaú de Minas, Mangaratiba, Maricá, Marmelópolis, Mesquita, Morrinhos, Natal, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Nilópolis, Osasco, Paulo Lopes, Rio de Janeiro, Santa Maria, São João de Meriti, São José dos Campos, São Lourenço, São Paulo, Suzano, Três Corações, Trindade, Vitória da Conquista. Obrigada mesmo pela resposta na pesquisa, pelo acesso aqui, pela audiência. Na pesquisa, eu perguntei também quem vocês gostariam que nós entrevistássemos aqui, e alguns dos nomes citados na pesquisa já foram entrevistados. Então, eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem depois. São eles e elas. Amanda Della Porta, ela esteve aqui ano passado. Daniel Ribeiro, a pessoa colocou Daniel Ribeiro, aí eu fiquei na dúvida de qual dos dois. Existem dois Daniel Ribeiro, um de Portugal e um de Mato Grosso do Sul. Eu já entrevistei os dois. E os dois falam sobre criatividade, é bem legal. Então, assistam. Quem mais? Fernanda Caetano. A Fê também já esteve aqui no podcast. Francisco Valdean também já esteve aqui. Paty Balbino, a gente entrevistou recentemente. Ela veio para o Infoco e eu consegui entrevistar, então já está no ar. E aí tem uma lista de outras pessoas que eu vou deixar para falar quando eu conseguir entrevistá-las, que era muita gente. Mas está caminhando, tá? Falei de a gente se tornar membro, né, para poder ter acesso aos conteúdos exclusivos. Esses dias eu vi uma aluna colocando no grupo que ela perdeu o catálogo dela, que às vezes acontece do catálogo do Lightroom corromper. E ela já tinha feito o tratamento de todo o ensaio e ela teve que refazer tudo de novo. Uma dica para você se prevenir sobre isso é você ativar a gravação do XMP. É uma extensão. É como se fosse um TXT, sabe? Um arquivinho pequenininho, que ele grava para cada foto um arquivo XMP com as configurações que você colocou no Lightroom para cada foto. Então, se acontecer, quando você ativa isso, se acontecer do catálogo corromper, é só você criar um catálogo novo e subir as fotos novamente, importar as fotos, que ele consegue ler esse arquivo XMP já com todas as alterações que você tinha feito e você não tem retrabalho. Para fazer isso, é simples, eu vou falar aqui, mas depois eu coloco um link para você acessar um documento do Word com um print da tela, tá? Então, se você estiver usando, tem diferença, tá? Se você estiver usando do Mac, ele está num lugar. Você vai ter que ir na opção de gravação de XMP em preferências. Lá no Classic, você tem uma opção para escolher preferências. Se você tiver no Windows, você vai ter que ir em editar, preferências e marcar o flagzinho lá, tá? Mas fiquem tranquilos que eu vou botar as telas num link aqui, um PDF, para você conseguir fazer isso de forma tranquila. E agora eu queria comentar com vocês sobre alguns episódios que a gente teve aqui. Revisitar alguns trechos que marcaram esses episódios, fazer um react aqui, um comentário pessoal sobre eles. Eu vou começar pela Paty Balbino. A Paty, ela falou aqui sobre começar com o simples, de improvisar. Ela trabalhava com TNT no quarto dela e depois é que ela foi migrar para um espaço, um estúdio. Então, ela disse que ela começou mais com a coragem e isso vale para qualquer fotógrafo. Comece com o que você tem. Depois você vai melhorando. Não tem aquela trend do Instagram? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É basicamente isso. E ela dá várias dicas bem legais nesse episódio e fala abertamente de tudo que ela passou. Porque às vezes a gente olha o profissional já num nível mais avançado e a gente acha que foi fácil. Porque a gente está enxergando só o resultado atual dele. A gente não viu o processo.
A gente não sabe quanto tempo aquela pessoa está no mercado, quanto tempo ela caminhou para chegar até ali. Então, assista um episódio da Paty, porque é uma aula muito bacana, ela fala de forma muito sincera tudo que ela passou, e é uma super professora, fala super bem. Acho que pode trazer vários insights para você, principalmente se você estiver desanimado, desanimada com a situação que a gente anda no nosso mercado em geral. A nossa economia no Brasil não está lá, essas coisas, isso está impactando no nosso custo de vida e acaba impactando também no nosso trabalho, né? Na pandemia, quando os fotógrafos que trabalhavam com o evento, eles foram os primeiros a serem parados e os últimos a voltarem. Então, toda questão de oscilação que a gente tem no mercado acaba também afetando o nosso trabalho de áudio e vídeo. Então, eu sei que entendo o que vocês estão passando, porque eu também passo pela mesma coisa. Mas não dá pra gente... Eu não aceito desistir. Então, acho que esses insights, esses papos assim que a gente recebe, esses convidados que a gente recebe aqui, que trazem palavras de esperança, são sempre legais para a gente ouvir e dar força para a gente continuar. Eu amo falar isso, porque ainda essa semana eu estava dando uma aula ao vivo de mentoria do Full Family, que é a escola de fotografia de família que eu e o César Augusto fundamos mês passado. É coisa nova, recente. E a gente está fazendo mentoria, o período de 3 meses de mentoria, e essa semana foi a minha vez de dar aula. E bem no final da aula, uma das alunas falou sobre isso, que o espaço dela é muito simples, é na casa dela, e ela sente que ela perde clientes por conta disso. Que o cliente vai a primeira vez e depois ele não volta mais. E ela percebe que o cliente acaba fechando com um concorrente que tem um espaço melhor. Aí, meu bem, aí eu falei bastante com ela, eu falei, olha... Será que é o espaço? Né? Não, pois é, não passei, não foi para esse lado, porque ela disse que, tipo, as fotos é igual, né? Ela comparou o dela com o do outro, então, ok. E quando eu tava lá no início, pô, as minhas fotos eram de iniciantes, muito, muito aquém do que eu faço hoje. Então, o meu recado para ela foi, levanta a cabeça, e não tenha vergonha, esse é o seu processo, você está no processo. Você tem uma meta e um objetivo. O seu sonho é ter lá o estúdio que seja ideal, que você idealizou para você. Esse é seu objetivo, é sua meta? Ok, mas seja grata pelo processo, pelo que você tem, e não se envergonhe. Se você se envergonhar, porque eu me envergonhava por dentro, mas por fora, ó, cabeça erguida, eu tô só num processo, isso vai mudar. Isso é só uma parte, uma fase. Isso vai mudar. Claro que vai depender da sua dedicação, da sua garra. Mas se você tiver essa garra, essa dedicação, isso vai mudar. E aí você vai olhar para trás, de onde você veio, e aí a vitória vai ser muito mais gostosa de você comemorar do que já começar lá de cima, ganhando os equipamentos, tendo um patrocínio, né? Como algumas raras têm, mas eu já conheci, ou o marido que tem muita grana e investe total. Então a pessoa já começa lá no topo, né? Com tudo. Mas que delícia quando você começa de baixo, porque quando você alcança o sucesso que você idealizou para você, que você traçou para você, você fala, foi muito bom eu ter passado por tudo isso. Porque você cresce muito mais como pessoa. Um outro episódio que eu gostei bastante foi do Gabriel Resbert. Nome difícil. Ele falou sobre a estratégia de você trabalhar com fotografia de esporte e de como a fotografia precisa acompanhar o ritmo do jogo. Então, ele estuda sobre os esportes que ele quer fotografar. Ele deu várias dicas muito legais aqui sobre configuração do equipamento, o tipo de fotografia que ele executa. Isso mostra um pouco de técnica, sem leitura sem técnica não vai funcionar muito para você vender as suas fotos, né? Então, quanto mais técnica você tiver, mais rápido você faz aquela foto, mais rápido você edita, mais rápido você sobe para a plataforma. Ele falou das plataformas com que ele trabalha também, falou das diferenças entre elas. Foi bem legal o episódio do Gabriel, eu super indico. E a operação de foco, você usa no single ou você vai no servo? No servo sempre. Servo é muito sempre? rápido, né? Então, o atleta, principalmente a gente pega corrida, ciclismo, se você está muito de frente pro atleta, ainda assim, se tiver equipamento mais top, vai conseguir
ter menos perda de fotos, porque se você mexer um pouquinho, o foco do nariz já vai pro olho, do olho já vai aqui para a orelha, da orelha já vai aqui pro ombro, que às vezes está todo focado aqui, né? Estamos falando em uma 300/2.8, 400/2.8, que vai ter essa variação muito grande. Ou pega uma 50/1.2, 50/1.8, no retrato mesmo a gente tem, né? Sim. Se o foco fica na pontinha do nariz, o olho aqui já está todo desfocado. Se está no olho, está certinho, às vezes tem que usar, dependendo do retrato, uma abertura um pouco mais fechada, um F4, um F8, para poder dar uma qualidade melhor. Então, no esporte, se está muito reto, tem muito essa perda. Às vezes eu estou fotografando ciclismo. O ciclismo é muito raro, né? O ciclismo speed, o pessoal está vindo na avenida, vem de frente, vai perder muita foto. Então tem que sair no posicionamento. Ele está vindo aqui, fica mais de lado um pouquinho, que daí o movimento dele está meio que... boa dica. Meio retinho, né? Aí ele perde menos, porque o foco, ele é a distância aqui. Então se você está de lado aqui, ele vai manter a mesma distância que está da lente praticamente, e se mexer um pouquinho, o servo vai buscar ele, que é mínimo, e vai conseguir cravar mais o foco. Então, geralmente na corrida, quando está perdendo muito foco, vai um pouquinho mais de lado, que vai caprichar melhor. Virna Santolha, ela falou sobre linguagem autoral, sobre como a fotografia de moda pode ser questionamento e não só estética. Para mim, isso é um lembrete que todo fotógrafo tem algo a dizer. Então, a Virna é uma professora também e tem uma didática excelente. Foi um episódio muito bom de assistir, aprendi muito com ela e super recomendo que vocês assistam de novo. Eu quero aprender fotografia porque eu quero ganhar dinheiro, quero entrar no mercado ou da publicidade, ou sei lá, da festa, ou do retrato, ou de modelo. Eu adoro moda, é outro caminho. E sabe uma coisa que eu vou falar? Eu acho que em todos esses caminhos tem uma coisa que eu acho que é legal, que é pesquisar arte. A verdadeira fonte de inspiração não está no teu colega, está nos grandes mestres da história da arte. Quando eu entendi isso, eu acho que a minha fotografia deu um salto. Então, assim, vai lá, pesquisa. Você gosta de retrato? Quem são os grandes retratistas? Quem é um fotógrafo contemporâneo? Um fotógrafo não, um artista, um pintor, de repente, ou um escultor contemporâneo que faz retrato, que trabalha em cima de corpo humano. Quais são as questões do retrato hoje na arte contemporânea? Quem era um grande retratista da academia italiana, sabe? Faz uma pesquisa na história da arte, é ali que está a fonte. Elana Paulino. A Elana, vocês já sabem quem é, né, gente? Eu falo dela em todos os episódios, hoje não podia faltar. A Elana gravou primeiro sozinha aqui, e ela falou da importância da fotografia na comunidade, de como os congressos e os encontros podem transformar carreiras e fortalecer a fotografia como coletivo. E realmente eu conheço a Elana há um ano, um pouquinho mais de um ano, e ela está sempre em constante evolução, sempre crescendo. Foi mestre de cerimônias do Infoco esse ano, fez super bonito. É uma pessoa que eu admiro, que eu aprendo muito com ela, porque ela tem uma força de vontade, uma garra, é estudiosa, corre atrás e sabe aproveitar e ser grata a tudo que chega para ela, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender e que às vezes a gente esquece de olhar para trás e ver o nosso caminho e entender tudo que a gente já conseguiu alcançar e a gente esquece também às vezes de ser grato às pessoas por tudo que elas fizeram por nós, porque ninguém faz nada sozinho, essa é a verdade. E a Elana me ensina isso todos os dias. Que dica que você deixa para quem tem o sonho também de entrar nesse ramo da fotografia? Para fazer network, né? Procurar saber onde tem curso, workshop, porque aprende muito, né? No Infoco eu conheci com essa minha amiga que vai vir amanhã. Ela que falou, vambora. É assim, uma vai indicando para outra. Vambora nesse. Aí ela que me indicou o Infoco. Eu adorei o Infoco. No Infoco eu me apaixonei. Por quê? Que era o meu nicho. Eu gostei muito da Jana Borges. Ela ensinou coisas de smash the cake, a papelaria. Hoje eu faço isso. Então foi muito legal que eu aprendi. Conheci outras pessoas. Conheci uma amiga lá que a gente levei ela para São Paulo. É assim, a gente vai conhecendo, vai levando o povo.
A gente gravou também com a Ilana e a Isa, foi um episódio bem legal. A Isa tem um episódio sozinha também, que ela fala sobre o estúdio dela. A Isa é uma vendedora nata, tem agenda sempre lotada. Foi bem legal o nosso episódio individual. A galera sempre pergunta eu queria muito ter um estúdio, mas eu não sei nem por onde começar. Sim. Então, o que você indica para essa galera? Para eles terem uma clientela primeiro, para depois investir? Ou já arriscar de uma vez? Eu acho que a palavra-chave é essa, né? Arriscar, é coragem. Medo todo mundo tem, né? Aquela questão, tem medo, mas vai com medo mesmo. Eu não acredito muito que você possa cometer um erro. O máximo que vai acontecer é você não se adaptar. E aí, imagina, o arrependimento por você não ter seguido o que você gosta, entendeu? Então, eu acho que é interessante essa ideia de se programar, de se organizar e de pensar dependendo do nível que você quiser. Se a pessoa já quiser começar com algo planejado, imóveis e tudo isso, eu acho interessante se organizar com antecedência e juntar um valor ali, ter aquele caixa ali pré-montado. No meu caso, eu tinha R$2.000 do aluguel e um sonho. Literalmente. Mas na época eu já tinha margem de cliente. Quando eu comecei fazendo ensaios na residência. Até hoje eu ainda faço newborn na residência, mas aí o valor é diferente. Mas eu comecei fazendo ensaios na residência de Natal a Páscoa. E montava o cenário e oferecia pra pessoa, tipo, a R$100 na época. E falava, não, eu vou até você só paga o valor do Uber. E aí Você levava tudo? Levava tudo. Meu Deus. Eu fechava com o motorista, porque a gente não tinha carro na época. E eu fazia um roteiro de fazer, tipo, 9 ensaios por dia. Na época eu já fazia, porque eu trabalhava ainda com marketing no escritório de advocacia. E aí a gente acordava às 7 da manhã, até antes, às vezes, e começava no recreio, na Vargem grande, pequena ali, e voltava para Campo Grande fazendo 1 a 1, combinava o horário com as clientes disponível, ia até ela, fazia foto e saía. Fazia foto e saía. E era sempre assim. Às vezes tinham primos que combinavam entre si, irmãs, e combinavam para poder fazer o ensaio num lugar só, e a gente atendia assim, ou divulgação, dava desconto por divulgação, e aí consegui fazer minha margem de cliente dessa forma. E depois a gente gravou as 3 juntas para falar dos perrengues que a gente passou lá em Curitiba, indo para o congresso, para o Revolution, histórias engraçadas, histórias de bastidores e histórias de congressistas, né? Nossa visão de congressista sobre os eventos. Foi bem legal. No início eu sofria muito preconceito, eu falava de Santa Marta, as pessoas... aquela coisa, assim, sabe, julgava sem me conhecer, sem conhecer meu trabalho. E graças a Deus com esse congresso eu evoluí muito, né? Porque eu trago muita novidade, coisas diferentes. Não é porque eu trabalho dentro da comunidade que eu não vou entregar um trabalho de excelência. Verdade. Entendeu? Então é isso que eu venho buscando. Cada dia mais está crescendo. E quem não é visto não é lembrado. Verdade. Isso, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E agora, nesse último congresso coletivo, você ganhou um prêmio, né? Foi, eu tomei coragem, porque eu nunca, a gente sempre se sabota, né? Sim. Eu nunca achava que eu era capaz de alguma foto minha ficar bonita, mas os meus clientes me incentivando, meus amigos, essa foto é bonita, que não sei o que, e mandei. Só que eu sou gosto mais da área infantil, mandei 4 fotos infantil, e uma que foi essa que tá aqui, que eu achava que nem ia ser escolhida, e foi essa que foi a escolhida. E eu achei tão legal, porque representatividade da mulher negra, porque lá onde eu moro, as pessoas negras têm dificuldade de tirar foto porque elas não se acham bonitas. Então, com o meu trabalho, eu consigo mostrar para essas mulheres que elas são lindas sim. Então, eu tenho tido muitas mulheres negras no meu estúdio fazendo foto. Porque eu mostro que elas são capazes, que elas são bonitas. E a Luara, gente, ela é famosinha lá na minha comunidade. Ela é rainha passista do Salgueiro. E ela é uma pessoa muito simpática dentro da comunidade. E é mãe e filha, né? Ela é separada do pai da criança, ela busca muito, através do samba, da arte dela, da dança, o melhor para a filha dela. E quando essa foto ganhou, eu me senti muito feliz. Caraca, a Luara ganhou, a foto da Luara ganhou pela história, por ser mulher, por ser mãe, aquela coisa assim. Então eu fiquei muito feliz com essa foto e meu vídeo até bombou, fiquei tão feliz, porque a galera vibrou comigo, eu senti que foi real, sabe? Porque assim, a galera... Todo mundo me parando depois do trabalho do meu marido. Ai, parabéns, você foi pra Curitiba, recebeu uma foto. Eu, fui. E tipo assim, pra gente sabe que isso aqui é só um prêmio, mas pros meus clientes foi assim, uau, caraca, ela ganhou um prêmio, né? Então, pra mim, isso assim, como você falou, eu dou valor a cada coisinha que acontece na minha vida. Eu colocaria até na bio, fotógrafa premiada.
Então, assim, para mim isso foi uma honra, porque eu busco cada vez mais estar crescendo no meu trabalho, e isso para mim foi uma honra ter recebido, né? Lá do Revolution, ter essa oportunidade de presentear, a gente sobe no palco, as pessoas aplaudem a gente, um momento de fama, né? Mas, assim, não que isso sobe em minha cabeça, mas pela representatividade dessa foto que ela tem, peso que ela tem. Muito legal. Não dá para ter vergonha de começar, não dá para Sim. ter vergonha de mostrar onde você tá, de mostrar a sala da sua casa, de mostrar os ajustes com um telefone de baixa qualidade, porque isso atrasa o seu processo. Então, mas hoje a pessoa tá com a agenda cheia. Tá, mas onde ela já esteve, sabe? Onde começou? Sim. Porque agora tem um iPhone legal, consegue gravar. Mas as pessoas também assistiam stories com o telefone ruim, com filtro bem ruim também. Então, assim, eu acho que tudo tem um começo. Então, se a ideia é começar, de fato, não ter vergonha do início e registrar tudo. Porque um dia a gente precisa desse registro para poder fazer o antes e depois. André Coelho. O André é um fotojornalista que ganhou o WordPress Foto esse ano com uma foto do Botafogo. E, nossa, história linda que ele contou com essa foto. Ele também conta que a fotografia é memória coletiva e, nossa, ele dá uma aula aqui sobre a gente não desistir. Eu escuto muita gente e recentemente eu fui jurada de um concurso pela primeira vez. Nem sei se eu quero mais participar como jurada de outro concurso, porque eu levei tanta paulada por causa do resultado, porque quem ganhou ficou super feliz, quem não ganhou ficou muito chateado e se sentindo injustiçado, né? E o André fala um trecho sobre isso daqui que eu achei muito bacana. Até ele ganhar o WordPress Foto, que é um dos prêmios mais famosos do fotojornalismo, ele enviou foto para esse concurso durante 30 anos. A pessoa acabou de chegar, mandou uma foto e não entendeu ainda qual é o processo do concurso e fica chateado porque não recebeu o prêmio, sabe? Isso é complicado, porque por mais que eu tente explicar, tem coisas que fazem parte da maturidade. Eu não vou conseguir trazer a pessoa até o processo de entender por que ela não ganhou. Porque são muitas variáveis, né? Além de... Vou dar um exemplo. Você pode ter uma foto maravilhosa, digna de prêmio, mas os seus concorrentes podem ter enviado uma foto tão boa quanto a sua. Sobe muito o sarrafo. E aí, os detalhes de desempate muitas vezes são subjetivos ou muitas vezes tem um critério realmente técnico que trouxe na foto do seu colega uma foto que deixou a sua abaixo da pontuação. Você ficou lá em 4º lugar, quase ganhou, mas não ganhou, porque tinha um milésimo de segundo. Assim também é no esporte, assim também é numa prova de concurso, por exemplo. As provas de concurso para a universidade, por exemplo, os professores aplicam, fazem. Se todo mundo chega na mesma nota, eles vão para os critérios de desempate. Aí, quais são os critérios de desempate? Você tem um livro escrito no seu nome, se você é mais velho, se tem as regras lá do edital. No caso dos concursos, é um pouco mais subjetivo. E aí vale muito a experiência daquele jurado. Então, se aquele jurado já viu uma foto, uma coisa parecida, ou achou que aquela outra foi inédita, ou achou que aquela outra lembrava uma imagem icônica de uma pintura, provavelmente ela ganha e a sua não. Então, eu acho que concurso é legal para a gente, se a gente estiver preparado para saber que aquilo ali é sério, né? Porque a pessoa não está ali brincando, mas também para você ter é legal para o nosso ego ter um reconhecimento, é legal para a gente gerar uma autoridade entre os nossos colegas fotógrafos, mas não é uma verdade absoluta nunca. E a prova disso é que eu posso mandar uma foto minha para um concurso, não ganhar, aqueles jurados acharam que não tinha nada de interessante naquilo, mandar para um outro concurso e ganhar. E tá tudo certo, entendeu? Assim, e posso também ter a sorte de naquela rodada ali que eu mandei, não tinha ninguém que tinha uma foto tão melhor que a minha, assim, sabe? Tão impactante.
que impactou os jurados tanto quanto a minha. Mas isso é muito subjetivo. Então, é bem legal ouvir o André falando sobre isso. O que você diria o André de hoje diria para o André de 25 anos atrás? Eu continuo com um pensamento que eu tinha do de 25 anos atrás, que quando eu decidi ser o que eu sou hoje, eu nunca deixei que nenhuma opinião negativa a respeito da minha profissão me abalasse. Eu nunca deixei que os percalços que eu tive ao longo da minha profissão me fizessem desistir. Eu sempre procurei dar a volta por cima nos momentos mais delicados e continuar fazendo o que eu fazia. Né? Eu acho que o jornalismo em si é uma profissão, em certo ponto, ingrata. Né? Você sabe da importância do que você está fazendo, tem uma importância grande na sociedade, é uma carga de responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, você tem que colocar a sua vida particular de lado. Então você perde muita coisa que você queria estar, né? Aquilo tudo que a gente já ouviu. Ser enviado para lugares de repente. Do nada, você tem que viajar para lugares lindos para você fotografar turismo, mas às vezes você vai para lugares que não são bacanas. Crise climática, conflito armado, né? E você está colocando tudo que é importante para você de lado. Até mesmo a própria vida, às vezes. Né? É a tua família, são teus filhos, momentos que você poderia estar junto da tua família, mas não pode. Mas no final, cara, eu tenho certeza que valeu a pena. Porque quando você vê onde você chegou, e a minha história, particularmente com o WordPress, ela é muito legal, porque quando eu comecei a fotografar, eu sempre mandei foto para o WordPress. E naquela época, você mandava foto copiada em papel para eles. Tinha que imprimir? Você tinha que imprimir a foto, Caraca! Olha o investimento. botar no envelope, botar o endereço deles e mandar. E aí o legal é que era o seguinte, você ficava esperando eles te mandarem o livro de presente. Porque todo mundo que mandava foto, independente de ser ganhador ou não, eles te mandavam um livro de presente. E o mais legal é o seguinte, legal. Quem sou eu para achar que, começando a minha carreira, eu vou ganhar alguma coisa no WordPress? Eu não queria nem ver as fotos, mas no final do livro, você tinha a lista de todos os fotógrafos que mandavam. Que legal! Então, o bacana era você ir lá no final do livro e ver o teu nomezinho lá. Que maneiro. Muito recompensador. Então, cara, depois de quase 30 anos, eu estar lá, participando, sendo um dos ganhadores, um negócio que há 30 anos atrás eu via, assim, como algo não inatingível, porque é isso que eu falei, eu estava sempre sonhando com isso. Uhum. Se você não tiver esses sonhos... Você não avança, né? Você vai começar a pensar, eu estou fazendo todo dia a mesma coisa, né? E aí você não chega. Então, tá lá, depois desse tempo todo, e ter essa particularidade assim é bem bacana. A Paula e o Fábio também tiveram aqui, e o Fábio também contou sobre a visão dele de fotógrafo participando pela primeira vez dos concursos e como ele se sentia frustrado porque ele não ganhava e que ele ficou muito tempo sem ganhar prêmio nenhum, até ele entender a dinâmica dos concursos, porque existe dinâmica também. Eu já tenho um ano e meio de fotografia, tipo, nossa, cara, pô, e eu olhava para minhas fotos assim, caraca, cara, que fotão, né? E eu não, achando que já tava com a foto, né? Nossa, maravilhosa. Eu tô lembrando aqui o dia, ai meu Deus. Eu tô lembrando do Thiago. O Thiago é um amigo nosso, e o Thiago fala o quê? Pro Fábio. Escuta mais a Paulinha, Fábio. E aí, no caso, aí eu teve um belo dia que a gente recebeu um e-mail lá, venha participar do Goldland, sei o que e tal. Eu falei, ué, como assim? Eu não sou membro da associação? Como é que eles estão convidando a gente? Será que eu fui aceito e não tô sabendo? Né? Todo bobo, né? Aí eu entrei em contato. E aí eles
Não, mas quem não responderam. é membro pode vir participar, é só comprar o ingresso e venha, vai ser Pagando bem legal. que mal tem, né? Então, enfim, então eu falei, mas seria muito mais gostoso eu estar ao lado dos membros como membro, né? Mas você já pediu membresia? Falei, várias vezes. Não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí daqui a pouco veio o e-mail do Frank, né, que é o dono da Um belo associação, feedback. com um feedback maravilhoso, que eu fiquei pau da vida, assim, na hora, sabe? O que Assim, ele falava? Esse cara... Aí ele falou, não, ele- eu tenho que melhorar, mas é uma fotografia. Pedia que nós estudássemos mais. Estudasse mais um pouco, Isso. de luz, composição, melhorar um pouco no tratamento, não sei o que e tal. Eu falei, que esse cara? Eu fiquei nervoso. Eu já falei isso pra ele quando eu tive a As oportunidade de minhas estar... fotos são maravilhosas. Eu falei, Aí- Fábio, calma, Fábio. Aí entra a questão da fotografia conceitual. Que quando eu entrei no site dele, tinha muito disso que eu não tinha noção da fotografia conceitual. Eu, cara, essas fotos tudo borrada. Olha essa foto que isso aqui. Eu ficava, né, falei, não. Aí depois que eu caí na real. E a Paula, não, peraí, vamos responder a ele. Que eu já ia mandar um e-mail mal criado, sabe? Que eu fiquei muito arara, né? E a Paula, não, peraí, vamos agradecer, responder e tal. E eu hoje sou muito grato a ele por aquele e-mail. Porque aquele e-mail também foi aquele. Pô, levanta da cadeira, meu amigo. Vamos, né? Mexe aí, Se né? mexe aí pra você, realmente, se você quer isso aqui, se mexe. Mas só que naquele momento eu falei, não quero mais. Eu não quero mais ser membro de associação nenhuma. Eu não quero mais saber disso. Eu quero agora fotografar pro meu cliente. E engraçado que eu pensando assim, eu comecei a estudar mais, a melhorar minha fotografia pro meu cliente. E quando menos esperei, a associação mandou um e-mail, vendo lá o portfólio, falou que agora estava apto. Já A gente aceitou. entrou, aceitou e hoje a gente tá com mais de 90 fotos. Né? Já ganhamos uma lente de ouro. Lente de ouro, já ganhamos, participamos, já fomos indicados várias vezes, enfim. Então, assim, não pule etapas, né? Não Ó, que o queira puxão já... de orelha não faz. então... Obrigada, Frank. Sem você. Maravilhoso. Valeu, Frank, ó. Eu já agradeci Bom. ele pessoalmente, ele sabe disso. Se ele assistir, ele sabe que eu sou muito grato a ele. Lá na casa dele, já agradeci a ele, falei essa história. E agradeci a ele. E ele faz parte dessa história. Se hoje nós somos fotógrafos premiados, ele tem ali a assinatura Na dele. aula com que eu certeza. explico como que cada concurso funciona, sabe? Porque você já sabe de alguns concursos qual é o estilo de foto que eles procuram. Vou dar um exemplo. Como é que é o nome? O Fearless, que é um concurso de casamento. Fearless, em inglês, significa sem medo. Eles procuram fotos irreverentes, fotos que você não imagina ter, imagens que você não imagina ter num casamento. Então, se eu mando para lá uma foto do beijo, ou uma foto da aliança, cara, tem que ser uma foto muito inédita da aliança. Tem que estar acontecendo ali naquela cena algo que não é comum. Porque se for só uma foto comum do beijo, um mero registro, tudo bem, para a família é importante, a luz pode estar incrível, a composição também. Mas se é só mais uma foto de um beijo, não leva. Porque eles estão em busca de algo muito fora da curva, sabe? Então, por ali, você já sabe, só pelo nome do concurso, você já sabe o tipo de fotografia que você tem que selecionar. Bom, falei muito sobre esse tema. Márcio Monteiro. Marcinho já esteve aqui com a gente algumas vezes. O primeiro episódio dele foi muito assistido. Recebemos muitos feedbacks até hoje. É um episódio bem bonito mesmo. Márcio tem uma história linda na fotografia e é um cara mais experiente, tem uma visão muito boa sobre o mercado. Vale a pena assistir. Por mais que ela tenha Agora- pesquisado sobre fotografia de casamento, por mais que ela tenha recebido indicação de todas as madrinhas dela que casaram agora há pouco tempo, que a cerimonialista tenha tentado impor um determinado fotógrafo para ela, por mais que isso tudo aconteça, se você sentar para conversar com a pessoa, ela entender que na fotografia de casamento o que importa não é a foto mais bonita, e sim a melhor experiência que você pode ter com aquela pessoa te fotografando no seu dia, porque observe que às vezes tem uma fotografia que conta a história daquele casamento. Vamos supor que você está numa pista de dança, eu sempre dou esse exemplo que eu adoro ele. Você está numa pista de dança, a pista de dança do casamento está rolando, você está de fora fotografando com uma lente um pouco mais fechada, aquilo que está acontecendo lá, e tem fotos lindas, uma luz passando, aí tem uma luz amarela cruzando com uma luz roxa em cima dos noivos. E, cara, aquilo está lindo. Mas se você está embaixo do sovaco do noivo, com uma lente aberta, os caras jogando tequila para cima, aquilo sujando, mesmo que a foto fique completamente borrada,
O cara vai olhar para essa foto e vai sentir o cheiro do casamento dele. Daqui a 30 anos ele vai abrir o álbum para mostrar para o filho dele. Quando o filho dele for casar, ele vai falar, cara, olha como é que foi o meu casamento. Ele vai mostrar essa foto, ele não vai mostrar a foto bonita. Verdade. Não é verdade? Então, as pessoas só têm que entender, a gente tem que comunicar isso com o cliente da gente. O que a pessoa está procurando e ela não sabe é a fotografia que conte a história daquele dia. Não é a fotografia mais bonita. É claro que tem gente que quer a fotografia mais bonita. Bom, não conta para ninguém, mas a maioria dessas pessoas são pessoas mais vazias de conteúdo e estão muito mais preocupadas com a estética do que com o que tem lá. Porque uma pessoa que faz um casamento para 1000 pessoas no Copacabana Palace e tal, ninguém tem 1000 amigos, né? Sim. Então, é uma história muito mais difícil de ser contada. Essa pessoa talvez esteja mais interessada numa estética mais interessante. Agora, vou deixar um destaque aqui para o último episódio que ele teve comigo, que a gente conversou sobre backup. Backup, segurança do fluxo de trabalho, um lembrete que a fotografia não termina quando você termina o clique do evento, mas sim nessa preservação dessa memória, de como que você vai trabalhar essas fotos para entregar isso para o cliente depois. Então, é um episódio bem técnico e é bem bacana de assistir. Eu sei que isso é uma das dores dos fotógrafos, muita gente perde as fotos na hora que vai fazer esse transporte para o computador, então tem dicas muito legais sobre isso lá. E acho que a gente, mesmo nós que já somos cascudos, a gente trabalha com isso há muito tempo, faz muita foto e tem muito baile de fazer as coisas de... Se a gente não obedecer o nosso protocolo, foi uma palavra que ficou muito em voga durante a pandemia, né? Protocolo. Protocolo é uma coisa que você estabelece, é uma receita de bolo que você estabelece para você e você tem que cumprir aquilo. Você tem que cumprir aquilo de uma forma orgânica, sem você precisar pensar. Aquilo tem que ser mecânico. Você automaticamente faz aquilo. Você não precisa gastar neurônio, não precisa gastar fosfato para estar pensando toda vez o que você tem que fazer. Aquilo tem que ser muito automático na sua cabeça, sabe? E acho que se não for assim, e toda vez que nós, fotógrafos cascudos, de muitos anos de fotografia, deixamos de cumprir esse protocolo, aquele dia que a gente fala assim, vou deixar isso para fazer amanhã de manhã, que eu estou muito cansado, é quando dá merda. Entendeu? É quando você bota o dedo na tomada, que de vez em quando a gente tem que botar o dedo na tomada para levar um choque e lembrar de algumas coisas, sabe? Quinta-feira passada, eu fui gravar uma entrevista com o diretor do BNDES. Eu estou fazendo uma série de entrevistas para um determinado programa que eu estou fazendo, um produto que eu estou entregando, e eu fui com o Matheus Nolasco, meu companheiro de gravações e tal, de filmagens, e eu sempre levo cartão de memória para ele usar. Levo 2 cartões na câmera, ele usa um, depois eu boto os 2 e levo para casa. Chegou lá, eu tinha esquecido de levar o cartão dele. A sorte é que ele tinha levado um cartão para ele. Ele é prevenido. Mas isso, para mim, foi... Eu fiquei muito sem graça comigo mesmo, assim, sabe? De ter deixado de levar um cartão de memória, que aquilo era o meu protocolo, de levar aquele, sabe? De disponibilizar aquilo. Podia ser que ele não tivesse levado. Eu ia falar pro diretor do BNDES, o quê? Espera aí meia horinha que eu vou mandar o motoboy buscar um cartão lá em casa, sabe? Então... Eu acho que esse tipo de coisa fala muito sobre o profissionalismo, sobre o carinho com que a gente olha para a profissão da gente. Lucas Lerman. Lucas também já veio aqui antes. E agora, nessa segunda vez que ele veio nos visitar, ele falou sobre Aftershoot, todo o fluxo de trabalho que ele tem. Hoje ele é embaixador da Aftershoot e falou sobre essa importância desse debate sobre o uso da tecnologia, porque IA nada mais é do que tecnologia, tá, gente? Então, da gente se adaptar e usar essa tecnologia a nosso favor. Foi bem legal as dicas que ele trouxe. É bonito falar em relação a qualquer coisa, né? Inteligência artificial, mas para mim isso tudo realmente só é tecnologia e inovação. É como as coisas funcionam no mundo e no nosso mercado em 2025. Que há 2, 3 anos atrás era diferente, e 2, 3 anos para frente agora vai ser diferente. E eu acredito muito que se a gente quiser permanecer no mercado, permanecer vivo nesse mercado, a gente precisa estar em constante mudança, evolução, adaptação. Esse é um tema que eu tenho falado muito na minha palestra desse ano, assim, relacionado aos 20 anos de fotografia, exatamente isso. De como permanecer no mercado, e o primeiro passo é aceitar que as coisas mudam e aceitar que talvez daqui 5 anos a gente vai ser adepto a uma coisa que hoje a gente nem sabe que existe. E não é que
tudo que surge de novo é bom, é positivo, mas eu preciso pelo menos estar aberto a testar para tirar as minhas próprias conclusões. O que é sempre a minha provocação para as pessoas, né? Testem. Chayane Gobi foi um dos últimos episódios que a gente postou. Ela fala sobre fotografia fine art. Foi um episódio super emocionante. Ela tem uma fotografia que traz muita técnica, mas também traz muita emoção. Muito bonito o trabalho dela. Vale a pena assistir. Fine art é um termo moderno, né, que colocaram para fotografia com alma, assim. Então, como eu falei, a fotografia fine art, ela não é apenas a estética, né? Ela toca de uma maneira mais profunda o lado emocional, o lado conceitual. Ela envolve, às vezes, uma narrativa, uma história. É muito você colocar a sua visão, as suas experiências, aquilo que tu sente, aquilo que você vê no mundo. E também tem, eu acredito que tem duas formas de você trabalhar com fine art. Aquela em que você está trabalhando com um cliente, em que você conta a história, a essência desse cliente. E por meio da técnica, da emoção, você consegue traduzir a essência do cliente nas imagens. E tem aquele outro lado em que você coloca um pouco de si, dos seus sentimentos, daquilo que passa pela tua cabeça e que você quer traduzir, né, em forma poética ou narrativa, contar uma história. Então, a fotografia fine art, eu sempre falo que ela não é, que às vezes o pessoal tá meio que padronizando o fine art como fundo desfocado, roupa vintage, né, ou uma iluminação mais dramática, mas fine art não é isso, né? Esses são apenas alguns elementos visuais que fazem parte do estilo de alguns fotógrafos, né? E não necessariamente isso é fine art, né? Fine art tem muito a ver com você querer externalizar aquilo que está dentro de você. Assistir. Thaís Coutinho, ela é fotógrafa de família aqui no Rio de Janeiro. Também fala sobre longevidade, constância. 15 anos dedicados a registrar memórias. Ensinam muito sobre persistência e amor pelo que faz. E ela contou aqui sobre a decisão dela de fechar o estúdio. Porque ela viu que o estúdio não estava trazendo retorno financeiro. E ela fez um vídeo no Instagram dela, que meio que viralizou, muita gente compartilhou. E foi muito bacana porque ela se colocou vulnerável e falou abertamente o que muita gente a gente sabe que esconde, né? Tá passando vários perrengues, mas na internet tá dizendo que tá comendo caviar. Então eu achei muito verdadeiro a forma como ela abordou o processo todo, de recuar, que não é problema nenhum você fechar um estúdio e voltar a trabalhar de casa ou só com fotografia externa. De repente isso pode até aumentar o seu faturamento, porque o estúdio tem um custo, uma carga mais pesada para você manter o seu negócio. Eu achei bem bacana a forma como ela abordou isso e quis trazê-la para, de repente, trazer algum insight para você. Não estou falando para você fechar o seu estúdio, mas estou falando que às vezes a gente dá um passo para trás para dar mais 2 para frente, pode ser uma solução. Ou também para a gente pensar em alternativas de como que a gente pode monetizar e resolver essas questões até essa crise financeira passar. A gente está aqui falando verdades, né? Porque, por exemplo, você ter achado o meu vídeo é porque ali eu estou falando algumas verdades. Que eu acho que hoje em dia as pessoas, pelo menos é verdade para mim, tá? Que as pessoas estão tão acostumadas a não ouvir ou só ouvir o que lhe convém, ou que aparentemente é bonito, né? O sucesso. Que eu acho que foi por isso que repercutiu tanto. Porque as pessoas falaram, nossa, me identifiquei tanto, mas ninguém tem coragem de falar, de mostrar as coisas, entendeu? Uhum. Como estão. Então, sim, hoje em dia tá difícil, sim, trabalhar com criança. Porque os pais estão difíceis também, entendeu? Então, acaba que tudo fica prejudicado, assim, em determinado momento. Kênia Barros, uma querida de BH, que eu conheci num congresso e que já sou fã, tem uma criatividade incrível, um trabalho muito bonito com o Smash the Cake.
ela mostrou alguns cenários e inspirações que ela teve para fazer esse trabalho. É muito bonito o trabalho dela, recomendo que vocês sigam e que vocês assistam o episódio, foi uma gracinha. Ela mostrou os ensaios do Michael, ensaios com uma pegada mais religiosa, de fé, cultura pop, muito bonitinho, vale a pena assistir, e a Kenny é uma querida. Eu esperei 1 ano para ela desistir, né? Ter uma outra possibilidade, algo, né, que ficasse mais cômodo, mas eu sim gosto muito de desafios. E no começo do ano ela falou: Kenny, não tem jeito, é o Michael Jackson. E aí eu comecei a buscar inspirações e saiu esse ensaio lindo, que a mãe ficou super emocionada, chorou, ficou muito legal. Ficou perfeito mesmo. Tem uma foto que ele tá fazendo a pose do Michael Jackson, né, com o chapéuzinho. Sim. Ah, O Pietro andou 1 semana com a mão no bolso em casa, a mãe fazendo faxina, trabalhando ao som do Michael Jackson. Mas tudo bem, o ensaio foi ao som da galinha pintadinha, porque ele achou melhor. José Fábio, meu amigo aqui, o fã número 1 do podcast, professor e fotógrafo, mostra como a fotografia pode dialogar com a ciência, com o ensino, com curiosidade, sempre com leveza e bom humor. Ele assiste todos os episódios, às vezes me dá uns puxão de orelha que eu falo umas besteira aqui. E é uma figuraça, como eu falo, aqui bem, estilo carioca, que é um querido, assim, e foi um episódio muito legal, fiquei muito feliz que ele pôde vir participar. Porque se você tirar foto de astrofotografia, você tem que ir para lugar que não tem mais, tem um mínimo de civilização, que tem um mínimo de luz possível, né? Então tem que ser lugares bem mais afastados. O que aconteceu? Ele falou assim, a nossa geração acho que foi a última que viu vagalume, porque o excesso de luz, essas luzes artificiais, atrapalha o ciclo de reprodução dos vagalumes e estão desaparecendo. O Ricardo Takamura, ele tem uma foto, tá? Ele tem que contar, tá? Que quando eu fui no estudo dele a primeira vez, logo de cara você vê uma Kombi com várias luzes, você percebe que são vagalumes. De novo, o que é o legal da fotografia? A foto, ela conta uma história. De quem? De quem tirou. Ela tirou aquela foto, ela sabe tudo o que aconteceu para aquela foto ser feita. Uhum. Só a gente, que é o fotógrafo, que sabe exatamente o resultado daquela foto. E a pessoa, se for de uma pessoa, a pessoa que foi retratada. Mas o resto, cabe a mão do fotógrafo escrever uma história. Tá? Verdade. E essa foto da Kombi que ele tem é interessante. Ele levou 2 anos para fazer uma foto. Então, o processo que ele teve de levar essa Kombi para um lugar, de ir até o lugar, e no primeiro ano não dá certo, ele teve que esperar a mesma época no ano seguinte, então ele levou 2 anos para poder gerar essa imagem. Tá? Então a pessoa fala assim, né, a foto é rapidinha, é um clique e resolveu, né? Quem dera. Oh. Daniel Ribeiro, eu indico que vocês assistam os 2 episódios, tanto do Daniel Ribeiro do Mato Grosso do Sul, quanto do Daniel Ribeiro de Portugal. O Daniel de Portugal, ele veio junto com o Márcio, porque a gente se conheceu há pouco tempo e eu tinha medo de não entender o sotaque dele. Eu tenho uma certa dificuldade de entender o sotaque português, peço desculpas, sei que somos referência deles, né? Fomos colonizados por eles, existimos muito por isso, mas eu acho bem diferente a língua. E aí o Márcio gentilmente veio, só que depois eu percebi que o Daniel já é praticamente um carioca, fala bem tranquilo com a gente, e ele tem uma fotografia impecável, gente. Ele é um cara, um ponto fora da curva, trabalho muito bonito, muito criativo. Então, ouvir um profissional desse aqui no canal é uma honra e uma aula de fotografia pra gente, sabe? Então, se vocês puderem, assistam. A criatividade, eu vou dar a minha opinião aqui, ela é muito pessoal, tá? Não tem nada a ver com religião, com nada, é uma opinião pessoal minha. A criatividade na fotografia, ela alavancou a minha carreira através de 4 fotos que tem no meu Instagram hoje. 4 fotos. E as 4 eu tive que me superar para fazer. E
E essa superação veio de algo chamado intuição. Porque a intuição está aqui falando com você. Convida o Daniel para o podcast, convida esse pro podcast. E às vezes você escuta ela ou não, entendeu? E geralmente ela não fala para você qual vai ser o retorno disso, se vai ter retorno ou como vai ser. Ela só fala com você. Então, e eu escutei a intuição falando comigo nesses momentos, que foi um momento, cara, nenhuma dessas fotos que eu te falei foi simplesmente pegar uma câmera e clicar. Ela exigiu um trabalho muito árduo antes, um pensamento muito longo de pós-produção, o resultado chegar. Um exemplo muito claro disso é uma foto muito clichê que tem no meu Instagram, que é uma foto onde eu passei 4 dias a 40 quilômetros da minha casa, numa estradinha, sozinho, de fazenda, cavando 2 buracos para colocar 2 paus de eucalipto, pendurar uma rede, pedir para o casal deitar ali, sentar e fotografar eles por dentro da aliança, que a aliança está a 7 metros, então parecia que eles iam estar dentro da aliança, deitar numa rede. E para fazer essa foto, para dar 2 cliques, eu levei 4 dias para fazer. Voltei com a mão tudo cheio de calo, sem couro, porque eu cavei numa estrada onde os caminhões passavam e era socada de pedra. Parece que a chuva veio para aliviar. Falei, cara, vamos te dar uma mãozinha para ficar mais macia essa terra aí. E mesmo assim eu levei 3 dias para preparar tudo. Gastei dinheiro, pedi autorização para dono de fazenda. No dia que eu fui fazer a foto, a chuva apertou. E para convencer o casal para ir lá? Falar, não, cara, tá tudo pronto. Eu passei 4 dias trabalhando, velho. Vamos lá. Aí eles falam, para fazer uma foto só. Então, aí eles falaram, não foi esse o problema. O problema foi falar, mas embaixo de chuva, né? Eu falei, olha, vamos lá que vai ser algo muito legal. E eles foram, cheguei lá, eu dei 2 cliques. Começou a cair raio de tudo quanto é lado, as pessoas preocupadas. E a intuição me entregou essa foto. Essa foto, ela ficou conhecida porque eu comecei a contar a dimensão do que ela foi feita. Por mais que ela seja clichê hoje, na época ela não era. E na época eu fui convidado para palestrar no ED em Brasil. Em 2019, foi o primeiro congresso que participei. Justamente por causa desta foto. É importante também passar isso, que não é só, as histórias não vivem só de fotografias boas, né? Sei lá, 90% das fotografias que nós tiramos são razoáveis, são boas, depois tem ali 5% que são muito boas e depois tem 1% que eu gosto muito. Se calhar nem 1% passa muito por isso. Então o início é sempre esse, é partir pedra, é copiar, é fazer o que os outros fazem, tentar. Uma coisa também que a mim aconteceu era fotografar para fotógrafos, sabes? Tipo, fotografar para provar aos outros que eu conseguia fazer. Tipo, agora vou fazer um truque. E fazia, e depois eu pensava, isto interessa a quem? O que é que isto conta, né? Que momento é este? Não é? Tipo, tinham ali 2 pinguins, tipo, falar de casamento, né? 2 noivos, o noivo olhar para a noiva, um contraluz, um flare, uma coisa ali que aquilo não transmite nada, não diz nada. Então é uma armadilha também que às vezes quando somos novos não temos coragem. Referências e... Sim, e não temos... A nossa autoestima às vezes não está lá em baixo, queremos a validação dos colegas, não é? Queremos provar que sabemos fazer igual aos outros e caímos na cópia, caímos na fotografia às vezes sem sentido e forçada. Sim. E a minha carreira teve muito tempo disso. E isso também me levou a dar nas vistas, levou-me a ganhar prémios, mas às vezes olho para essas fotografias e são vazias, né? São ocas. Então agora sinto que faço uma fotografia mais honesta, não tão espetacular, mas mais honesta e sou mais feliz agora. Juliane Gomes, peraí que eu vou tomar uma água. Ju é fotógrafa de parto, jovem, fala muito sobre essa força da fotografia do parto. Fez uma palestra inédita no Infoco. Ela levou um centro cirúrgico para o Infoco. Foi muito legal. Mostrou como que se faz uma fotografia de cesárea, demonstrando ali na prática como que funciona no centro cirúrgico. Incrível, tem total domínio do que faz. Já trabalhou com várias câmeras, ela tem Nikon, tem Sony, já deu aula de fotografia com Canon. É uma menina que tem pouca idade, mas já tem uma carreira bem sólida e sabe muito, sabe?
Admira que ela não esteja no circuito dos congressos esse ano. Tem muito para compartilhar, é super generosa. Então, vale a pena assistir o episódio, porque ela dá várias dicas legais. E eu trabalhava no estúdio, até que eu recebi o convite, né, de estar fotografando o meu primeiro parto, de fotografar de fotografar um parto. E naquele momento, no centro cirúrgico, a minha vida foi completamente transformada, porque eu fiquei muito emocionada. E quando eu vi, né, ali, aquele bebê nascendo, eu falei, Senhor, que haja vida em mim. Eu preciso de vida. O que eu não estou sentindo. Eu preciso viver. E que cada vez que eu fotografe um parto, que eu venha sentir essa vida em mim. E a partir dali, eu falei, eu quero ser fotógrafa de parto. Rogério Reis. Pô, Rogério foi na primeira temporada que ele teve aqui. Tô até querendo convidá-lo de novo para a gente renovar o papo, porque ele é um fotógrafo que foi editor do JB, fotografou o Carlos Drummond de Andrade, o Ayrton Senna. Tem histórias assim maravilhosas sobre fotografia. Dá uma aula incrível sobre fotografia e sabe muito. Né? Sabe muito do mercado, sabe muito de fotografia, de gente. Então é sempre bom ouvir. Sou muito fã dele, então sou suspeita para falar. Qualquer coisa que eu falar sobre o Rogério aqui, eu vou pegar pesado, porque eu sou muito fã mesmo. Muito fã do trabalho, da forma como ele aborda as coisas, tem um bom humor, umas sacadas assim geniais, sabe? Um cara que tem um pensamento rápido, sou muito fã. Dia da foto. Era uma foto aqui na Nossa Senhora da Paz, numa loja, que era o cartão de crédito do Banco Nacional, né? Então era uma cena que a gente veio antes de fazer a marcação, tudo certo. E aí o Ayrton chega num, sei lá, um Porsche, um carro importado naquela época, era um negócio assim, né? Ele chega sozinho, né? Sem segurança. E eu tava na porta ali, olhando, né? Não tinha rádio, não tinha celular, vai chegar, né? Aí ele me vê na porta, sai do carro, dá um jeito, estaciona esse canhambeque em algum lugar. E eu não sabia nem mexer no carro, né? Mas, enfim, nesse dia, no intervalo entre, acho que a segunda e a terceira foto, teve uma pausa, um café, eu falei, poxa, obrigado, o Armando disse que você fez questão de que tinha um rodízio, né? Acho manter que o todo Milton mundo. Montenegro fez, Márcia Ramalho, tinha, né? Os clássicos. Não sei se a Isabel Garcia pegou alguma coisa. E aí o Ayrton falou assim, é com você porque você é rápido. Olha. Eles adoram. Eu falei, rápido é você, né? Que Tamo junto. 300 por hora. Porque eu percebi, conversando com o Armando, que ele não tinha muita paciência. Aí era marcação no chão, luz pronta e... Porque você sabe disso, né? Você fotografar uma pessoa que não é um modelo profissional, chega uma hora que a pessoa cansa. Não faz mais. Não tem mais. Não, ela pode até fazer, mas vai ficar muito ruim. São as primeiras. São as primeiras. Gestual, oba, tem o ápice do movimento, o cara faz uma, duas, três. O Ayrton não fazia mais de 3. Então você tinha que sacar que na primeira foto você já podia preferencialmente acertar. Nana Moraes, a Nana é uma retratista, trabalha... veio de uma família de fotógrafos, o pai dela era fotógrafo também. Inclusive o nosso amigo que teve aqui, o Rodrigo trabalhou com eles, o Rodrigo cita a Nana no episódio dela. O Rodrigo também é um querido, porque a gente já tem mais de 140 episódios. Eu sei que eu vou acabar esquecendo, não vou conseguir, né, falar de todos os episódios aqui, então fiz um apanhado. E se eu não citei o seu episódio, não fique chateado comigo. Eu vou fazer isso mais pra frente dos outros, porque agora fica mais tenso, porque eu tenho muitos episódios, né? Então tem de todos os temas. Agora eu tô começando a criar as playlists por temas. Então eu tenho as playlists de temporada, a gente tá na 13ª temporada. Eu sempre conto 12 episódios por temporada. E agora eu vou começar a criar as playlists por temporada, porque aí, de repente, se você não quiser assistir tudo, porque já tem muita coisa no canal, dá para você assistir por tema. Então, eu vou fazer uma temporada
fazer uma playlist para casamento, para fotógrafos de casamento, uma para moda e retrato, uma para criatividade. E aí eu vou colocando os episódios lá nessas categorias, uma para fotojornalismo, uma para documental, e aí vocês conseguem acessar de uma maneira mais tranquila, tá? Então, Nana Moraes trabalha com retratos, tem um estúdio maravilhoso aqui na Glória, tem vários projetos autorais, inclusive ela me deu um livro do projeto autoral dela, que é a coisa mais linda, e tem uma sensibilidade. Não sei se ela é... Aqui no Rio ela é muito conhecida, muito reconhecida. Não sei se ao longo do Brasil se todo mundo conhece. Ela palestrou esse ano no Foto em Rio, eu acho. E isso é legal porque ajuda a divulgar também o trabalho dessa referência. Meu pai dizia que a maior herança que ele podia deixar para a gente era o trabalho, né? Era a força do trabalho, era a gente se colocar no mundo a partir da nossa trajetória, e que de fato isso aconteceu, né? A fotografia, eu diria que ela nos guiou, né? Como um lugar mesmo, que tem até um diretor de teatro francês que ele falava, esqueci o nome dele agora, porque quando eu fico nervosa com esse negócio de câmera, eu esqueço o nome de todo mundo. Mas ele dizia assim, a gente tem 1000 maneiras de atuar no mundo, né? Então, a fotografia foi a minha escolha de atuar no mundo, no sentido da ação política, de ser histórico no mundo mesmo, né? E isso, vindo de uma raiz familiar, ainda é mais forte, né? Muito bom. Kit Paranaguá, também uma fotógrafa aqui do Rio, que trouxe algumas reflexões sobre retrato, documental, responsabilidade de você ouvir e registrar histórias reais com respeito e delicadeza. Eu já assisti algumas exposições da Kit, trabalho impecável. Ela também trabalha muito com arquitetura, com ambiente, e ela consegue fazer essa junção entre o autoral e o comercial de forma bem bacana. Assim, eu não tenho nenhuma parente na família fotógrafo, mas como você, depois eu vou até conversar sobre isso, sempre gostei de fotografia e tinha amigos que gostavam de fotografia, e a gente, adolescente, a gente saía muito para fotografar. Depois entrava no laboratório, revelava. E a fotografia, ela é mágica, né? Então, assim, um laboratório, uma experiência de um laboratório, para quem nunca viveu isso, porque hoje a fotografia é digital, vale a pena um dia viver, porque é uma experiência que não dá para descrever o que é, né? Assim, a foto nascer dentro de uma banheira é incrível aquilo. Que bacana. Cada um desses fotógrafos e fotógrafas que eu citei aqui trazem cortes e mostram que não existe uma única fotografia. Às vezes eu recebo uns feedbacks assim, eu não gostei do episódio tal porque eu não concordo com o que o fulano falou. Ok, gente, não é pra gente concordar com tudo, não. O importante é que a gente tenha visões diferentes pra gente não ficar preso numa bolha só e num pensamento só e refletir. E você pode refletir e chegar à conclusão que você continua não concordando, mas se dê ao direito de refletir, de olhar um pouco o outro lado, de tentar trabalhar um pouco de empatia, porque isso reforça o seu trabalho, te traz autoconhecimento, te ensina o que você gosta, o que você não gosta, porque fotografia é muito sobre autoconhecimento. Então, se eu não me conheço, fica difícil de eu fazer uma foto, um trabalho que tenha um impacto. E se a gente deixar no automático, a gente vai copiando, porque é mais fácil da gente copiar. Então, existe a sua fotografia, e é isso que torna esse universo tão fascinante, tá? Quero também falar aqui, isso é uma coisa muito importante, só beber uma água. Vamos lá, essa parte é muito legal, hein? Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Vou falar o site aqui, mas vou deixar o link aqui também. www.premiompb.com.br. Isso é uma notícia muito especial, então atenção, hein, galera. Estamos participando pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo, ao Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. No ano passado, a gente teve a alegria de conquistar o segundo lugar.
na categoria de podcast de fotografia. Ano passado tinha uma categoria de podcast de fotografia. Esse ano não tem mais uma categoria de podcast de fotografia. Eles tiraram essa categoria. Não sei se tinham poucos canais, mas não tem mais essa categoria. Então a gente podia escolher entre algumas opções lá. E eu entrei na categoria de comunicação, marketing e vendas. Então eu quero pedir para vocês entrarem lá e votarem no Estúdios Brownie. Quem sabe esse ano a gente ganha o primeiro lugar, né? Para votar é super simples, tá? Você vai acessar o site oficial do prêmio, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, você clica, escolhe a nossa categoria, que é marketing, comunicação, marketing e vendas, e confirma o seu voto. Essa é uma forma direta de apoiar o podcast e mostrar a força da fotografia dentro dessa comunidade. E também quero aproveitar e pedir, já que a gente está em categorias diferentes, vou pedir o voto também para o Papo de Fotógrafo. O podcast de fotografia do Petroco também está participando. E ele colocou o dele em gerais, eu acho. Depois eu vejo a categoria e coloco o link aqui embaixo do episódio para vocês. Mas não está na mesma categoria que o meu. Ele cadastrou em assuntos diversos, alguma coisa assim. E aí é legal, porque aí dá para votar nos dois podcasts. Já pensou se os dois ganham? Eu ia ficar muito feliz. Quero também fazer uma propaganda aqui, antes da gente finalizar, sobre o meu workshop presencial com o Léo Saldanha, lá em São Paulo, como eu tinha citado aqui no início. E quero te convidar para esse encontro. É um encontro presencial, no dia 14 de outubro, em São Paulo. Eu e o jornalista e especialista em fotografia Léo Saldanha estaremos juntos no workshop Autoridade e Marca na Era da IA. Como ser encontrado e valorizado na era da IA, da inteligência artificial. Esse workshop foi criado especialmente para fotógrafos e fotógrafas que querem se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Aprender com a inteligência artificial já está impactando a fotografia. E principalmente descobrir como usar essas ferramentas para fortalecer a sua marca pessoal e a sua marca profissional. Será um dia inteiro de imersão com conteúdo prático, troca de experiências e estratégias que você vai poder aplicar imediatamente no seu negócio. Vamos falar de posicionamento, SEO, autoridade digital, ferramentas de IA e muito mais. Então, 14 de outubro, São Paulo, são só 10 vagas. As vagas são limitadas e eu garanto que vai ser transformador. Então, se você quer crescer e posicionar com autoridade e aprender a ser encontrado de forma estratégica na era da IA, esse é o seu momento. Além desse workshop presencial, em parceria com o Léo Saldanha, quero aproveitar esse espaço para falar dos cursos da Escola Brownie, uma coisa que eu falo pouco aqui. Cursos que foram pensados para fotógrafos que querem crescer de forma prática, consistente e criativa. Seja luz natural, estúdio, diagramação de álbuns, retratos, Lightroom, oficinas fotográficas, etc. Cada curso tem um pedaço da minha experiência e é construído com muito carinho para você aplicar no seu negócio. Alguns são presenciais, outros são online. E se você ainda não conhece, dá uma olhada lá no site. Lá você encontra workshops, cursos, oficinas e conteúdos que podem ser a virada de chave da sua fotografia. O link é www.escolabrownie.com. Eu vou deixar aqui também na descrição. Então, esse episódio, novamente, foi um presente, um momento de gratidão, de aprendizado, de memória. Se você gostou desse formato, me conta nos comentários. Queremos fazer mais. Querem que eu traga mais reacts? Querem que eu traga reacts de outro canal? Querem que eu traga dicas sobre bastidores? Não esqueça de se inscrever no canal. Preciso que vocês falem isso para mim, que vocês comentem, que mandem direct. No meu Instagram, inclusive no Instagram do Estúdios Brownie, tem lá os nossos pontos de contato, tem o nosso e-mail aqui. Tem acontecido, isso é bom, é importante falar. Não sei se acontece com vocês, eu queria até trocar uma ideia sobre isso. Eu tenho recebido umas mensagens do Instagram, aí quando aparece nos ocultos, por exemplo, eu não sigo a pessoa, ela vai lá e manda um direct para mim. Aparece lá naqueles pedidos ocultos, né? Eu olho aquilo todo dia, gente, mas tem aparecido umas mensagens de 2020, 2022, umas coisas assim muito loucas. Aí dá a impressão de que
que eu fui mal educada, que eu não quis responder a pessoa. Não, chegou para mim agora. Eu não sei se é um bug do Instagram, não sei qual é o rolê. Então, se você puder, manda direto por e-mail, porque é mais fácil de eu receber, ou faz um comentário lá no YouTube, que aí eu consigo ver melhor do que pelo direct do Instagram, tá? E deixar aqui um lembrete. Lembra de se inscrever no canal, de ativar o hype quando você acessa o vídeo, de compartilhar esse episódio se você achou interessante. Eu sou Ana Campbell e esse foi mais um episódio do Estúdios Brownie para você. Quero agradecer aqui a ajuda da Betamax, o apoio da Betamax, esse estúdio bonitão que sempre me recebe aqui com muito carinho. E agradecer ao Camar Seguros, nosso patrocinador. E até a próxima!